Olá, eu sou o Carlos, mais conhecido como Cacau Pernambuco. Hoje eu apresento o Inominado Podcast. O Inominado é uma iniciativa da ONG Sentinelas que tem por objetivo a melhoria da educação escolar e cidadão pernambucano, atuando no ensino pré-ENEM de forma gratuita. Venha fazer parte dessa iniciativa. Seja aluno ou colaborador, contato pelo Instagram, @sentinelaspr, ou nas redes sociais na descrição abaixo. O convidado de hoje é o candidato a vereador de Olinda, Pablo Rocha. Pablo Sérgio Rocha nasceu em Salgueiro, Pernambuco, se estabeleceu em Olinda aos 13 anos, iniciou a trajetória política como militância local, coordenando campanhas. Né? Aos 27 anos, é pré-candidato vereador de Olinda, buscando renovar a Câmara Municipal com novas ideias. Fundador da Fundação Pra Cima, realiza trabalhos sociais significativos como exames oftalmológicos e distribuição gratuita de óculos. Pablo também apresenta o programa de rádio matinal e a música amador, tocando bateria e violão na igreja, contribuindo para a comunidade com fé e esperança. Pablo é candidato pelo PL, número 22200. Você pode encontrá-lo pelo Instagram, Pablo Rocha Real, pelo Instagram, Pablo Rocha Real. Se quiser repetir outra vez, sem nenhum problema, viu? Se quiser estar repetindo o número Não, também. a gente Para sempre mim pede. tem. Tá tranquilo. Pablo, prazer. Queria agradecer aqui a sua presença aqui, enfim, participar do nosso podcast. E eu queria saber de Amém. você, como é que foi a sua trajetória, né? Porque você explicou aqui mais ou menos da bio, né? Mais ou menos dos 13 anos, né, até aqui, mas Na o bio que aí só faltou aconteceu dizer que era santo, não era uma é, tremenda divindade. por aí. Ninguém Bem, coloca defeito, né? qual é, fala um pouco da tua trajetória e o que motivou você a se candidatar, né, a Massa, vereador de Olinda. massa, massa. Primeiro te parabenizar, excelente pergunta. Então, me chamo Pablo Sérgio Rocha, né? Tenho 27 anos, vim do interior aqui para a capital. Me estabeleci na cidade de Olinda. Sou casado com a minha primeira namorada, primeira noiva e única esposa, chamada Elizabeth Long de Mello. Quero ser pai de 5, não sou pai de nenhum ainda, mas quero ter 2 de barriga e 3 adotados, é um sonho meu. Sempre tive uma origem, sempre tive não, né? Tenho uma origem da igreja evangélica, então meus princípios são muito nessa questão cristã e tal, não cristã quadrado nem retrógrado, porque quando a gente fala que é evangélico, hoje em dia tem um evangélico quadradão, né? Aquele que você tem que ser um padrão ali, se você não for aquele padrão, você não é de Deus e tal. E também tem os evangelhos hoje também mais libertários. Eu sou um cristão mais no centro, digamos assim, mas cristão raiz. O que me despertou a vir candidato foi uma conversa que eu estava tendo com relação a ser candidato em si. Uma conversa, uma vez eu estava aqui na Praia dos Milagres, em Olinda, conversando com, na época, minha então namorada, isso em 2021, se não me falha a memória, 2021, 2020, alguma coisa nesse sentido. Se eu não, me engano, não, 2021, 2021. E aí, conversando com ela, a gente na conversa, ela foi usada por Deus e ali ela disse, ó, Paulo, não é mais tempo de você tá só nos bastidores, Papai do Céu está trazendo holofotes e tal. E ela trouxe uma série de palavras e eu peguei aquilo como de fato uma revelação do Senhor e decidi ser candidato. Não quero fazer da minha candidatura algo para os evangélicos, porque na cidade de Olinda mora também ateu, mora também macumbeiro, mora também uma série de outras religiões. Então, assim, lá Pablo não vai ser o vereador dos evangélicos, né? O vereador do bairro X. Enquanto vereador, a gente tem que estar à disposição de toda a cidade e à disposição também de vários segmentos religiosos. Mas eu tenho fé em Jesus e eu tenho fé em um Deus. E também acredito que essa é uma vocação do Senhor para a minha vida, da gente ser sal e luz lá naquele ambiente. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a me posicionar como, de fato, um candidato. Né? Já tinha participado da militância por conta dessa questão do bolsonarismo, ainda quando estava surgindo, essa questão da militância se tornou muito ativa na minha vida. Né? Eu fazia, na época, quando estava surgindo essa situação toda, cursava jornalismo na Uninabuco, lá da Guararapes. E até então não era tão ligado na política ideológica em si, né? Mas aí comecei a militar e tal, comecei a ter um vislumbre do mundo e, enfim, comecei a me despertar mais, né? E sempre fui dos bastidores. E quando minha esposa, ela, estou tentando resumir o máximo possível. Eu sempre fui dos bastidores. Como publicitário, estou em algumas campanhas aqui, montei uma campanha que, inclusive, Thomas estava na candidatura não, na chapa, né?
quando eu montei a campanha de uma candidata aqui na cidade, uma experiência magnífica para mim, foi onde se abriu as portas de várias coisas, não só para mim aprender, mas também de vários candidatos, candidatos e políticos aqui da cidade, para que eu fosse ainda mais conhecido nos bastidores. Mas o candidato surgiu de fato quando minha esposa trouxe essa palavra e eu a considero como realmente um direcionamento do Senhor, dizendo: não, meu filho, vamos embora, é sua vez agora de ir por esse caminho. Ok, pai. Ok, Rocha. Obrigado. Rocha, é Pablo ou Rocha que eu chamo? Pablo Rocha, Pablo Pronto, Rocha. pronto, E por tranquilo. conta Pablo do Rocha. nome, muita gente tem um trocadilho, né? Pablo do Arrocha. É impossível você não conviver com esse trocadilho. É impossível, é impossível, é Tranquilo. É impossível. só para como é que vai levar, tá entendendo? Então, bem. Thomas, por favor, a primeira pergunta para Pablo. Eu tenho alguma série de perguntas, né? Ele já traz para a gente uma explicação dessa questão de não ser aquele evangélico quadrado, né? Aquele evangélico Tô retrógrado. fora, É, tô é fora. isso. E aí, uma pergunta que eu faço aí, depois eu vou fazer uma mais voltada para propostas na minha próxima oportunidade, mas agora a pergunta que eu faço é até uma pergunta de oportunidade política. Você não Uhum. teme que, por exemplo, não se enquadrar dentro de um eventual caixa ideológica, de um eventual caixa que seja mais radical, possa prejudicar você em angariar os votos de uma comunidade que é muito forte na militância política, que é a comunidade evangélica, né? Porque eventualmente se você não segue a lei bem à risca, aquele discurso mais efervescente, né, Isso. sobre uma rigidez moral, uma rigidez Aham. sexual, uma rigidez de viés ideológico mesmo. Eu tô rindo, rapidinho, Thomas, eu tô rindo de você, Diga. porque tudo que você está falando, na maioria das vezes, é defendido por pessoas que vivem totalmente o contrário. Então, na tribuna, os caras vêm para dizer família, rapaz, a gente tem que lutar para família. E o cara com 3 amantes por trás. Por trás, é Entende, isso. negão? E a É uma família realidade. é Eu tô até que a falando aqui morte a nos realidade, separe e tá? logo em seguida se tá com a mais Claro. nova 2 anos depois, né? E aí é isso que eu Exatamente. pergunto, essa questão Sem de morte de ninguém, nem sem oportunidade, morte dele, nem. nem Aham. nem dela. Né? Então, assim, nessa questão da conveniência política, não seria mais fácil para você se alinhar no discurso com isso, nem que fosse para ganhar esse voto? Aham. A pergunta Total, é essa. total, Thomas. Total, total, negão, total. Eu conheço muita gente, e por conta do que você falou aí, eu conheço muita gente que vem com esse discurso do crente, meu irmão, enraizado de berço. Entendeu? Não, aqui é a postura de eita, paz do Senhor, estou vendo fogo, labareda, chama, não sei o que, e a voz muda, a tonalidade muda. Mas é uma espiritualidade de palco, que quando a gente vai ver no dia a dia, é o que é espiritual e o que é crente na tribuna comprando voto, fazendo coisas erradas por trás, entende? Então, eu sempre falo com as pessoas e trago isso como realidade. Eu sou um candidato que eu não vou fazer boca de urna, eu não vou estar comprando voto das pessoas, entende? Então, eu quero levar essa questão do ser cristão, não é apenas como é que eu posso dizer? Como marketing político apenas, como estilo político de ser. Não, é porque eu sou assim, cara, entende? Eu decidi entrar para fazer a diferença, então eu quero realmente começar para você ter uma ideia, se eu fosse como é o nome? E por essa linha mais fácil, nem barba e bigode eu teria. Por mais besta que para a nossa sociedade, que não é quadrada, pareça, mas existem algumas denominações e grandes aqui do nosso estado, que você ter barba e você ter bigode não, mas barba em si é algo meio que errado, é algo meio que não é um costume doutrinário, entende? De algumas religiões mais fechadas. Entende? Então, se eu fosse mesmo nessa veia, de barba, ó, eu e você, a gente já estaria já meio que em pecado, já estaria com o pé mais para fora da igreja, entende? Então, eu tô fora disso, cara, tô fora disso. Prefiro perder a eleição sendo um candidato honesto, entende? Do que, por mais que esse discurso pareça, que bobão, entende? Quando a gente vai falar isso no meio político, você foi candidato, sabe, você sabe muito bem disso, a galera vai olhar para você, ai, um bobão querendo ser candidato, ai, um abestalhado que vai servir de cauda. Pronto, que seja um abestalhado, que seja um bobão, mas é um bobão e um abestalhado que vai chegar no céu e vai dizer, Senhor Jesus, ó, fui lá, dei o meu máximo, fui diferente, mas não fiz nada de errado. A outra pergunta que eu tenho, ela é um pouco mais crítica,
Porque eu estava Sim, dando uma sim. olhada aqui nas tuas propostas, e até para quem for assistir, ele tem as propostas não só nos destaques, né, mas tem um Linktree também na bio do Instagram dele, que você vai para o site, e no site oficial Pablo Rocha tem uma série de propostas para a gente. E Tá aí a antiga ali, pergunta que eu vou atualizar, vou atualizar. atualize. Antiga. Tem uma série de propostas aqui, alguns parece que já estão andando através de uma associação que você fundou, né, e outras estão como propostas para a candidatura, acredito. E uma Uhum. delas é a Casa da Educação, que me chamou muito a atenção, porque eu trabalho hoje na educação, estou me formando para ser professor, sou professor da ONG que está patrocinando, não, né, mas está promovendo esse podcast. E aí a pergunta que Uhum. eu pretendo fazer para todo mundo, porque muito me preocupa, é o seguinte: a educação municipal da rede pública no ensino fundamental, nos anos iniciais é de 5 de 10 a nossa nota no IDEB, e nos anos finais, ou seja, quando você já está se preparando para ir para o ensino médio, a baixa é 4,6 de 10, né? Mas aí você traz para a gente uma proposta de Casa da Educação que me parece que ela é um pouco inexequível dentro do que pode fazer um vereador, e aí você teria que demonstrar muita articulação com o prefeito, de repente se vai um prefeito que é oposição política sua, aí você já não conseguiria. Mas em termos de candidato não, em termos de vereador, né, com aquilo que você teria de poder mesmo na sua mão, quais seriam as medidas que você tomaria para além da Casa de Educação, que eu acho um projeto interessante, eu só acho que ele dependeria de uma articulação um pouco maior, né? Mas em termos de sou vereador hoje. Hoje, o que é que eu consigo fazer para melhorar os índices educacionais, para melhorar o Meu irmão, aproveitamento do do caramba aluno a tua e a pergunta. formação Eu te dele? digo, eu te dizer, a ideia da a ideia da Casa da Educação, primeiro que ela não é uma proposta em si de, não quero trazer como uma proposta em si de Pablo eleito, entendeu? Não é um projeto de lei, até porque se fosse um projeto de lei já estaria totalmente errado, porque eu não tenho poder de executar, entende? Então mandar construir uma casa da educação, qualquer rua, pavimentar, eu não tenho esse projeto, eu não tenho, perdão, enquanto vereador, essa autonomia. Mas a ideia da Casa da Educação é em si uma proposta pessoal. Eu quero comprar um terreno e antes de lançar ela, inclusive, foi uma das coisas que eu analisei se realmente a gente teria viabilidade de dinheiro, vai, teria grana para executar. E é algo fácil de ser executado, entende? Não é algo absurdo, entende? Você comprar uma casa, doar ela a uma instituição, como a gente já está com a fundação para cima rodando, então a gente pode muito bem transferir o recurso para o CNPJ, a gente está tirando agora da fundação, entende? Então, a ideia é que seja um ambiente voltado para o cara que quer, mano, está tirando o TCC, a criança que precisa de mano, aula de reforço, entende? Ela pode ir lá com o pai, com a mãe, entende? Ter uma situação mais lúdica, pedagógica, entende? Mas a ideia em si é que ela seja um auxílio, é que ela seja um braço auxiliador, em especial de pessoas que dependem da rede pública, desde o estudante da faculdade, que precisa de um ambiente para imprimir, para fazer pesquisas, para se reunir com outros amigos, para, entende? Até a mãe que precisa, um exemplo. Tem gente que tem filho atípico, né, desde autismo a outras circunstâncias também, que o cara tem dificuldade de aprender simplesmente numa sala, ele precisa de um ambiente mais adequado. A ideia é que a Casa da Educação seja esse braço, seja essa vertente, entende? Que lá ela possa dizer, ó, oh, Pablo, tal horário a gente pode reservar para, entende? A ideia é mais ou menos nessa linha. Entende? A ideia é de se construir mais ou menos nessa linha. Não é uma situação de lei, não é um projeto de lei em si, entende? Mas é um projeto de Pablo, entende? Tem coisas que eu posso executar enquanto vereador, tem coisas que não. Eu trouxe recentemente, só para fechar outra situação, né? Trouxe recentemente uma ideia, né, de como seria importante um teleférico aqui em Olinda, ligando dois pontos, para fazer, inclusive, ser um braço turístico, inclusive, para Recife e Olinda. Eu estava andando ali em Caixa d'Água, não, meu Deus do céu, Estrada de Passarinho, e eu estava num ponto muito alto, que já ligava de lá, a gente já via tranquilamente o outro lado do Recife, ali na Estrada de Passarinho, do outro lado de um lado é Olinda, do outro lado é Recife. De um lado é Passarinho, né, obviamente, do outro lado é Dois Unidos. E ali, meu irmão, ficava do caramba, e eu trouxe aquilo como ideia. Entende? Então, ali realmente é só uma ideia. Enquanto vereador, não posso propor, né, nada nesse sentido. Entende? Então, você tem que ir lá, vereador, minha prefeita, meu prefeito, preciso que se seja feito isso, só vamos pensar dessa forma, entende? Então, na questão da Casa da Educação,
É isso, é uma proposta de Pablo em si, entendeu? É igual a Fundação para Cima, é algo que eu preciso. E outra coisa, para que seja bem claro, né? Esse braço social nosso nada tem a ver com a compra de votos, que é algo normal, meio que banalizado aqui na nossa cidade. Então, ó, você está vindo aqui no nosso projeto social, você está sendo assistencializado aqui com esse tênis, ó, com essa cesta básica. Olha, não esqueça de mim, agora no dia 6 de outubro, a gente precisa continuar. Não, sempre deixo bem claro com todo mundo que é Pois beneficiado é, com alguma coisa lá da nossa fundação. isso. Olha, você está vindo aqui, Ô, mas se Pablo, você tiver vereador, vote no seu vereador, velho. aí tu traz para a gente como sendo um projeto pessoal, que a ONG, em tese, conseguiria Sim, fazer. Mas em termos sim. do Pablo mandatário, o que é que você, então, enquanto mandatário, teria, vislumbra como possibilidade de você fazer? Assumir uma vaga na Câmara. Hoje, o que é que eu consigo fazer para melhorar o aproveitamento dos alunos da rede municipal? Massa. Eu trouxe um projeto recentemente com relação à tecnologia não, com relação a dados móveis. Eu acho que já seria do caramba, não só para as escolas que são situadas aqui como é o nome? Varadouro, sítio histórico e coisas nesse sentido. A gente teria assim é um projeto de lei, né, que entrando em vigor, ele ia dar uma pressão ainda mais nas operadoras para que funcionasse de forma adequada aqui. Agora, enquanto vereador, eu penso de fato em ser um cara atuante, velho. Nada mais, nada menos que ser um cara atuante. Projeto em si, para você ter um projeto para educação rochedo, não. Agora, eu penso em ser atuante. O que não falta hoje na nossa cidade é lei, é projeto, é iniciativa, entende? Agora, eu quero ser um cara atuante. Pronto, hoje a gente, na cidade de Olinda, a gente sabe que existe um déficit enorme de pessoas, eu esqueci o nome, daquelas moças que auxiliam as professoras para alunos atípicos. Chegou meu cabinho de cana aqui, ó, para pessoas que ficam auxiliando as professoras lá com alunos atípicos. Qual é o papel do vereador, velho? Eu não vi nenhum vereador que não fiscalizar, entende? Mas essas informações chegam para mim, entende? Então, assim, enquanto vereador, sem ser vereador, já estava rodando alguns colégios, entende? É exemplo do Caíque, lá de Rio Doce, que tava com uma deficiência enorme no pátio para as crianças. É exemplo da creche, não, que agora está meio creche, meio escola, né? Que fizeram uma gambiarra lá do Alto do Cajueiro, logo no iniciozinho da ladeira do Alto do Cajueiro. Tem uma creche ali, Escola Santa, não sei de quê, eu não recordo não, mas vocês vão me perdoar, mas que o prefeito agora ele fez uma gambiarra. Então, enquanto vereador, eu quero ser um cara atuante, velho, para fiscalizar a merenda, para fiscalizar os alunos, né? Tem um colégio ali do Alto do Sol Nascente, que eu tive a oportunidade de ir para lá também com outros parlamentares, né? Na época, com a bancada de oposição e vendo ali uma situação, cara, assim, degradante, entendeu? Os alunos indo para fazer suas necessidades em banheiros sem portas, em coisas totalmente insalubres, entende? Então, assim, se eu já tenho essa caminhada e essa trajetória na área educacional de fiscalizar, Pablo vereador vai intensificar ainda mais. Entende? Com projeto de lei, Thomas, de verdade, eu acho que a gente já está cansado de projeto de lei, véio, e de vereador para estar fazendo projeto de lei. O que hoje eu acho que a gente precisa é de vereador com vergonha na cara, mano, para ir realmente nos colégios, para receber essas situações, independente de bancada de oposição ou situação, ir lá e olhar, entendeu? E dizer, meu irmão, isso aqui realmente está degradante. Meu irmão, isso aqui realmente está um estado ruim, entendeu? Ok, obrigado, Pablo. Nosso querido João Santos, por favor, tem pergunta para o nosso candidato aí? Tenho. Boa noite, Pablo. Boa noite, Boa noite, pessoal. doutor. Minha pergunta pende mais para o lado econômico. Eu queria saber se tu tem Massa. alguma política ou projeto específico para melhorar, Tenho. incentivar o desenvolvimento econômico da Oh, que cidade demais. e também como tu pretende trabalhar com os outros vereadores e com o prefeito para poder tornar isso uma realidade. Respondendo a sua última pergunta, primeiro só se trabalha dialogando. Independente se o cara é do PT, PSOL, independente da porcaria do partido, o cara só trabalha dialogando. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um trâmite muito bem com o Vini Castelo, que é do PT agora. Por ser evangélico, né? Então eu sempre. E ele é, como é o nome? Católico, né? Se diz católico e é homossexual. Nunca tive nenhum problema com isso. Pelo contrário, eu sempre fiz disso motivo de brincadeira. Então, sempre quando eu vejo ele, eu brinco com ele, com os assessores dele, a paz do Senhor, não sei o quê. Eu estou trazendo o exemplo de Vini,
porque a gente está meio que em lado, a política partidária, ideológica, ela nos coloca em um ambiente de confronto e de lados opostos, lados que não se dialogam. Então, respondendo a tua primeira pergunta, na Câmara de Vereadores, meu velho, o cara só vai de duas formas, ou roubando e negociando com a galera, bicho, aprova meu projeto aí, tá, que a gente dá um jeito, ou dialogando, tendo lábia para dialogar e fazendo certo. Dessas duas formas. Eu quero ir pela segunda, do diálogo. E falo mais, eu te falo isso, dessa questão do diálogo, não da boca para fora. Porque tem muito candidato agora que vai vir com um mundo de ideia, não sei o quê, mas você pergunta pro cara, ó, bicho, tu já foi na Câmara de Vereadores, tu conhece como é que funciona, quais são os dias de sessão, quantos vereadores tem? Me diz aí o nome de 5 vereadores, os caras não vão saber falar nada disso. Isso aqui é o básico pro cara, pelo menos, querer ser candidato. Eu estou te falando situações que eu vivi na prática. Durante 1 ano e meio agora, eu estava na Câmara de Vereadores, entende? Ajudando alguns parlamentares que lá estavam. Então, assim, eu não estou falando algo da boca para fora, eu não estou falando coisas que eu tirei da minha cabeça ou coisas de forma ilusória, entende? E falando da situação econômica, meu irmão, excelente pergunta, velho. Eu tenho um projeto, e aí é um projeto realmente que é para ser aprovado para ser a propósito da vice de iniciativa, mas é um projeto que é de nível executivo, né, de nível do prefeito ou da prefeita, Deus queira que seja Isabel, mas é um projeto chamado Polo Gastronômico. Quando a gente fala como é que eu posso dizer assim, o cara tá com uma boizinha, meu irmão, eu quero sair para fazer um lanche, velho, o cara só pensa onde? Ah, tá certo. Não tem outro ponto, ou uma padaria ou alguma coisa que seja uma lanchonete, alguma coisa do bairro, mas a gente não tem um polo, a gente não tem, e o polo, a única coisa de polo gastronômico que a gente tem aqui é o Alto da Sé, velho, que só tem tapioca e coisa nesse sentido, entende? Então, a gente criou um projeto que inclusive criei ele ouvindo a doutora Jacilda, ex-prefeita aqui da cidade, né, falando com várias pessoas. É um projeto de lei que está todo montadinho. E eu quero montar e apresentar ao futuro prefeito, futura prefeita, para que ela venha tomar posse desse projeto, para que se crie polos gastronômicos aqui dentro da cidade de Olinda. A gente tem um terreno já em Rio Doce, que é um terreno baldio, e da prefeitura, né, com toda uma estrutura que pode sim abrigar isso, né? Por isso que a gente criou já o projeto voltado a se iniciar pelo bairro de Rio Doce, mas que pode ser abrigado em vários outros bairros aqui da cidade. Qual é a ideia desse polo gastronômico? A ideia é que a gente tem uma praça de shopping de alimentação com a ideia de uma praça local. Então, com vários quiosques, o quiosque do pastel, o quiosque da coxinha, o quiosque do hambúrguer, o quiosque do não sei o quê. Ao lado a gente tem estacionamento, no projeto também prevê um palco, né, para apresentações, né, no período carnavalesco, apresentação, no período junino também tem apresentações, igrejas que queiram fazer cultos e coisas nesse sentido, né, eventos religiosos, a igreja católica queira celebrar uma missa de não sei de quê, entende? Também se tenha nessa mesma estrutura de praça um local pet, um local para criança, enfim, um polo gastronômico, entende? Além da questão financeira, esse projeto também prevê, esse projeto também, como é que eu posso dizer? Ele traz dentro da pessoa aquela sensação de pertencimento. Pô, meu irmão, eu moro aqui próximo do polo gastronômico, meu irmão. Entende? Não é só ir comer, entendeu? Mas a pessoa ali, ela vai ter também um ambiente de lazer, entende? Então, com relação à minha Ô, Pablo, principal... Oi. Ô, Pablo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu me recordei agora, essa parte da economia, realmente, ainda bem que a gente tem João aqui, que falou em número, falou em esse tipo de coisa, nem sei, mas eu me recordo que a gente teve um período de febre aqui em Olinda, onde estava abrindo um bocado de food park em todo canto, e eventualmente esses Sim. food parks começaram a cair. Né? Eu Massa, gostaria que massa, massa. tu desse uma Pergunta massa. explicação para a gente. Massa, Pablo. Se tua proposta é tão boa, mais ou menos essa ideia. Massa, se tua proposta é tão boa, por que a dos food trucks não deu certo? Não é mais ou menos essa ideia? Isso. Acho que é. Pronto, pronto. Duas situações. Primeiro que era um parque de food trucks. A minha ideia é que seja realmente a ideia de uma praça, entende? Um palco para apresentações, como é o nome? Espaço de playground, estacionamento, espaço pet. Basicamente, é aproveitar, inclusive, ambientes que já são ambientes de praça para requalificá-las. E só para que fique claro, né? Eu estou trazendo a ideia como para cá, para Olinda, né? Apresentando essa ideia como polo gastronômico, mas isso já existe já
em outras regiões, a exemplo de Natal. Fui recentemente para Natal e lá eles não chamam de polo gastronômico, né? É parque de food truck também, mas com essa vertente de palco para apresentações, com espaço de playground. Então, tanto aproveita o cara que é liso, né, que vai lá levar o filho, a filha para brincar, quanto também aproveita o cara que quer sair com a boizinha, os irmãos que querem sair da igreja e ir para um ambiente para comer algo diferente. É como eu falei anteriormente, né? É pegar a ideia de uma praça de alimentação e trazer ela para a sociedade normal, né? Sem ser aquele ambiente ali, como ideia de praça. Óbvio que com segurança ou terceirizada ou guarda municipal, alguma coisa nesse sentido, Ok, entende? Pablo, deixa eu só fazer uma intervenção aqui, porque assim, Massa, massa. cara, o que eu gosto do seu Instagram lá é que tem ideias, tá entendendo? Sim, sim. Assim, infelizmente, Pernambuco, e no caso aqui de Olinda, é um deserto de ideias. Assim, ninguém pensa nada, né, sobre soluções para a cidade, assim. É O que a simplesmente galera pensa de é, fato é em roubar, mano. Essa é a realidade dos é, vereadores, é, em é especial, um, no geral, entende? é um exagero tecnocrata, tá entendendo? De que achar que o Estado, tá entendendo, vai resolver todas as questões, tá entendendo? Que tudo vai Uhum, se resolver com a mão do governo fazendo alguma coisa, né? E eu não tenho essa pegada, né? Eu tenho uma pegada mais liberal, uhum. libertária, né? Sim, E quando sim, eu sim. vejo assim essa ideia, né, eu agora estou começando a entender mais ou menos o que você, né, está tentando propor. Porque assim, polo gastronômico, querendo ou não, tem três aqui, né? Você tem aí, você citou a Cidade Alta. A Cidade Alta ela tem, se não me engano, 15 a 20 restaurantes de culinária até internacional, né? Aham. Você Tem as tem a. barraqueiras lá em cima, Fora também, né? tapioqueiros. Barraqueira, esse negócio todo, né? Porque seria a parte popular. Você tem a Sim. Beira-Mar de Olinda, né? Entre os Milagres e Casa Caiada, né? Aquela série de restaurantes lá, né? E Sim. você tem também o shopping, né? Enfim. Eu gosto muito da ideia do polo gastronômico, tudinho, e agora estou conseguindo entender, né, que seria algo mais voltado, algo mais popular, o que é melhor ainda, que eu acho que garante um preço mais acessível, né, e consegue atingir mais pessoas também, né, e gerar mais emprego Uhum. também em lugares distantes. Uhum. Mas quem vai bancar isso? Tá entendendo? Você falou, beleza, a prefeitura tem um terreno, ok, tá entendendo? Uhum. Mas assim, quem vai bancar a construção disso? Quem é que vai construir? Quem vai bancar a manutenção disso? Porque toda vez que fica a cargo de alguém fazer, quando tem um dever, tem uma obrigação. Tá Isso. entendendo? E a obrigação não pode mais ser o bolso do coitado do pagador de imposto de Olinda. Excelente pergunta, velho. Para Excelente onde a pergunta. gente Ai, vai com esse projeto? Quem é que está bancando? excelente, Quem é que excelente, bancaria excelente, ele? Como é que ele seria excelente pergunta. gestado? Excelente pergunta. A ideia em É, si é que se tenha. antes de tu responder, Pablo, desculpa, mas complementando até a pergunta de Cacau, Uhum. também a cargo de quem ficaria a administração desse local. Eu Boa, acredito que isso boa, também seja algo boa, importante, né? boa, boa, boa. Eu vou responder vocês e vou dar um exemplo de uma situação que não funciona aqui e que é mais ou menos nessa linha do que vocês trouxeram. As feiras municipais daqui. As feiras municipais, por mais que elas tenham pessoas de iniciativas próprias, de CNPJs diferentes, mas elas são regidas pelo município, as feiras elas têm a administração especial como municipal, é por isso que os banheiros eles são uma porcaria, é por isso que a acessibilidade das feiras públicas da gente são uma porcaria, é por isso que a questão da guarda ou da segurança não é inexistente, é inoperante, não existe câmera de segurança, não existe nada disso. Recentemente, Olinda passou, quando fez a revitalização ali do mercado do. Esqueci, rapaz, ali no final da Presidente Kennedy, quando a gente pega a esquerda, né, quando tiraram ali os feirantes que ficavam na rua atrapalhando o trânsito, era A horrível. a feira de peixinho, né? É o mercado público de E, peixinho, né, no caso. não, 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 não. Peixinhos é pra cá, Peixinhos é pra cá. Eu esqueci o nome da feira ali, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Mas, em resumo, no final da É. Presidente Kennedy, a gente pega a esquerda. Existia uma série de feirantes que ficavam ali na passagem pública, na pista, e aí organizaram a feira deles para ir para lá, só que eles não gostaram. Por quê? Porque tinha goteira, os banheiros não funcionavam, a gente tinha uma série de irregularidades. Tudo que você trouxe agora como preocupação. Gente, Pablo, massa, velho, tua ideia é do caramba, mas em resumo, o que é que você disse? Pablo, massa, tua ideia.
Pablo, tua ideia é do caramba, mas se for para a mão do município, meu irmão, vai ser uma porcaria. E eu concordo inteiramente com você. A minha ideia, de fato, e óbvio, né? Eu não sou poder executivo, isso eu quero realmente levar como ideia, como uma proposta, para dizer ao meu prefeito, isso aqui eu quero que seja executado na cidade, velho. Enquanto vereador, eu vou botar os dois pés nisso aqui para, entender, para dizer, ó, tem viabilidade. É que fique realmente a cargo de um comitê gestor, entendeu? Cada núcleo não vai estar ali. Um exemplo, o cara que vai estar com a barraca de coxinha, o cara que vai estar com a barraca de o trailerzinho, né? Tá no meu, inclusive no meu Instagram, algumas fotos de possibilidades dessa situação, entende? Então é que cada como é que eu posso dizer? Um condomínio. Resumo, estabeleçam 5 para ficar responsável, entendeu? Com um núcleozinho, inclusive, para estar ali a questão de varrer. Você vai precisar, não é uma praça à toa, você precisa ter um local, assim como existem já nas Porque, outras, né? O veja só, exemplo de Natal. Existe um espaço que fica, só para complementar, existe um espaço que fica lá para a galera que varre, guardar vassoura, não sei o quê, o cara que fica responsável pela essa galera que fica varrendo, para o cara que vai comer, entendeu? É meio que um, tranquilo, um tranquilo, centrozinho Pablo. administrativo, entende? É porque eu acho que dá para ir além, sabe? Dá para ir além. Por exemplo, as praças, né? Você vê as praças aqui de Olinda e de qualquer lugar que tiver no Brasil, né? Elas perderam a função delas, né? Geralmente a grande praça da cidade, as principais praças das cidades, elas são na frente das igrejas, porque antigamente tinha, as pessoas, né? Estou falando dos anos 30, 40, né? Até os anos Uhum, 60, né? Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha distração. Então as pessoas esperavam na praça a missa, né? E geralmente tinha uhum, 3, 4 missas, né? E aí uhum. ia saindo o pessoal que estava na praça, ficava esperando, o pessoal entrava na missa, vinha outro pessoal. Então a praça era um lugar de espera, né? E era um lugar de contemplação, né? E Depois virou um lugar. bate-papo, de conversa. As Uhum. praças meio que ficaram com a função contemplativa, né? Hoje, né? Sim, Ninguém total. frequenta a Uhum. praça, né? Todo mundo. Né? Então não tem internet na praça, não tem banheiro público na praça, não tem o que comer de forma, digamos, segura, sanitária na praça, Isso, tá entendendo? isso, isso, E isso. aí, assim, por que não ceder um pedaço da praça para uma iniciativa privada, né? E essa iniciativa privada dá internet, dá o banheiro, né? Ela Uhum. faz o paisagismo da praça, faz a limpeza da praça e a gente se livra disso, dessa despesa, Eu pelo vou, amor de Deus. eu vou lhe responder. Você está Porque falando numa pegada comercial, eu vou lhe responder na pegada da realidade. Sabe por que isso não acontece? Primeiro, porque com relação à administração, seria infinitamente, 1000 vezes melhor para uma prefeitura administrar dessa forma. Primeiro, porque a praça ia estar sempre bem cuidada, ia estar sempre limpa, ia estar sempre bem organizada, e a prefeitura ia dizer: pô, meu irmão, menos um problema para mim. Agora eu vou cuidar de outra coisa, porque isso aqui já está resolvido, já tem uma empresa cuidando, ok? Mas por que isso não acontece? Porque é mais vantajoso no meio político se roubar. Em resumo, é isso. Em resumo, é isso. Quando eu tenho uma praça que é administrada pelo poder público, eu posso superfaturar o valor da tinta e ali eu tirar um pouquinho. Eu posso fazer uma série de coisas na praça e estar tirando sempre quando fazer ali os processos licitatórios, que a gente sabe que tem as mandigas no meio. Eu estou lhe falando uma situação que acontece, eu não estou dizendo que é a situação de Olinda, mas eu estou lhe falando que é uma situação do Brasil, entende? Existe esse tipo de prato, esse tipo Ô, de Pablo, prática, entende? essa prática que você está trazendo para a gente, ela passa muito porque não existe um olhar atento e técnico dos órgãos de fiscalização sobre os órgãos de Vereadores. execução. E o vereador Uhum. é basicamente o órgão de fiscalização. O que eu Massa, pergunto isso. para ti é como vai ser o seu critério de escolha dos assessores para que você consiga ter pessoas capazes de apontar essas falhas e, eventualmente, as soluções. Massa, 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 massa. Excelente pergunta. Veja, eu quero dividir o gabinete em meio a meio. Meio técnico e meio publicitário político. Entende? Hoje a gente tem espalhado pela cidade uma série de lideranças. São pastores, é gente que tem a bodega no bairro de não sei de onde, que é influente. Entende? Então, hoje a gente precisa ter o gabinete meio a meio. Eu não vou montar ali um gabinete 100% técnico, porque nós vamos ser os olhos e o 007 do...
Não, não vou, velho. Não vou cair nessa ilusão, porque isso não funciona. Entendeu? Na prática, vamos falar de prática, de realidade. Isso não funciona. Entende? Mas eu quero sim ter pessoas que sejam só para isso. Entende? Inclusive, tem uma moça hoje que nos acompanha, chamada Milena Almeida. Ela é formada em assistência social, mas ela tem essa veia mais de fiscalização e tal. E que é uma pessoa que eu posso trazer aqui, vamos dizer que eu a palavra, ó, bicho, se eu entrar no gabinete, né? Tem ela e tem outra pessoa que está ligada à gestão, mas que eu não vou poder estar citando o nome aqui, mas que eu me comprometi. E essa outra pessoa em especial, ela sabe tudo como funciona, velho. Processo licitatório, quanto entra, quanto sai, vereador que é ladrão, vereador que faz isso, a Câmara quanto recebe, quanto entrou para a reforma de não sei de quem. O cara, ele é um fera com relação a contas públicas, portal da transparência, é uma área que eu não sou tão forte. Eu sou forte de ir para rua, velho. Meu irmão, isso aqui daria um projeto do caramba. Eu não sou 100% em tudo. Inclusive, até aqui, se tiverem algum dos nobres pares, alguma coisa para corrigir, não tenho nenhum problema em levar cajadada e em aprender também. Eu não sou o tampa que vai revolucionar a Olinda. Não, eu sou um cara que tem vontade de botar a Olinda para frente, velho. Entende? Mas sozinho eu não consigo fazer isso. Então não tenho nenhum problema em, Pablo, velho, isso aqui tá errado, ó, isso aqui, se tiverem também alguma coisa para dizer que a gente tá errado, sem nenhum problema, podem me corrigir. Tá, Mas Jorge. com relação a essa questão do gabinete, a minha ideia é que ela seja metade, metade. Metade técnica, entende? E metade política. Até porque meu voto em si, a gente tem muito voto de amizade, muito voto de gente que acredita por ser da igreja, não sei o que, bababá, essa questão. Mas eu também tenho muito voto de opinião. Gente que vota em mim por conta da ideia que eu apresentei do polo gastronômico. Gente que vota na gente que porque me conheceu agora recentemente dessa ideia que a gente trouxe, né? Eu apenas foi apenas um comentário, ó, velho, como seria bom que a gente tivesse aqui um elevador, não, rapaz, esqueci o Teleférico. nome que eu Teleférico. teleférico, entende? Então é isso. Tá, Jorge. João, alguma pergunta, João? Oi. Eu queria saber se tu tem alguma proposta para a relação da infraestrutura da cidade, seja ela da parte do transporte, de saneamento, ou realmente da parte de manutenção dela mesmo, né? Porque a gente chega ali Tem na Feira assim, de Rio Doce, por exemplo, cara, tá um absurdo ali. Quando chove, alaga tudo e não tem como ter uma feira, por exemplo. Tu tem uhum. algum tipo de proposta para esse lado? Veja, esse tipo de situação aí, para execução de fato, só quem vai poder fazer é o município, certo? É o município que vai poder fazer lá, chegar lá e dizer o que precisa ali na Feira de Rio Doce, se eu posso falar com propriedade, porque minha sogra mora ali, eu moro em Rio Doce, então eu tenho um trâmite muito grande naquela área. É de fato um projeto de drenagem. Nada mais, nada menos do que um projeto de drenagem. Enquanto vereador, eu posso dizer, eu posso ir lá e fazer um projeto de drenagem acontecer? Não, mas eu posso chegar no prefeito e dizer, ó, isso aqui está um absurdo. Ó, veio tantos milhões destinados, porque todo ano é feita a lei orçamentária, né? A LDO, dizendo, ó, tanto que se arrecadar vai para cá, tanto que se arrecadar vai para cá. Então, vou dizer, ó, tanto que se arrecadou para cá, para a situação do infraestrutura, a gente pode muito bem pegar esse pouquinho aqui e colocar aqui na Feira de Rio Doce, apenas como exemplo. Agora, de proposta, o que é que eu tenho de proposta em mente e ainda não formalizada? É que a gente estabeleça placas de aviso para pontos de alagamento. Então, um exemplo, da mesma forma que existe placas dizendo quebra-mola, tantos metros quebra-mola, lombada, fiscalização, 30 quilômetros por hora, coisas nessas placas redondinhas, entendeu? E aí, se tem alguma placa na ideia de dizer, ó, ponto de alagamento, entende? Ponto abaixo do nível do mar, e com QR Code ou com alguma outra informação. Isso vai dar uma reviravolta na situação imobiliária na cidade, entende? Tanto para mais quanto para menos, entende? Hoje em dia a gente tem vários pontos aqui na cidade que são abaixo do nível do mar. Então, chovendo, fazendo sol, Lula presidente, Bolsonaro presidente, sempre vai alagar, por uma questão de lógica, entende? Estão abaixo do nível do mar. Então, é óbvio que sempre vai alagar esses pontos, entende? Mas a população em si, principalmente a população de baixa instrução, não tem sabedoria desse tipo de informação. Entende? Então chega lá, vê um terreno massa, meu irmão, que dá para construir duas casas, o cara apertado financeiramente. Hoje, é a fome com a vontade de comer. Ele ganhou no Pernambuco da sorte. Entende? Mas na realidade, quando chove, ele vai ganhar um tremendo prejuízo. Entende? Então, assim, com relação a
proposta em si eu posso dizer que tenho, mas na realidade é apenas uma ideia, que eu preciso formalizar, ver se há uma viabilidade, mas eu penso em si, na Câmara, trazer como proposta esse tipo de iniciativa, entendeu? De placas informativas, assim como Ok, existe na praia, né? Aqui tem tubarão, não sei o quê, então, ok, opa. Rocha. Obrigado, cara. Eu fico feliz, assim, porque é aquilo que eu lhe falei, assim, eu olho, cara, e eu não vejo nada, sabe? Eu não vejo deserto. E eu tenho uma preocupação muito, assim, quem tá aqui é porque ama Olinda, né? Ama Olinda, ama a cidade, né? Ama, enfim, gosta e que gostaria de desenvolver. Uhum. Porque, assim, eu olhei no site, eu acredito que foi do IBGE, e nos últimos 10 anos, se bem que saiu uma revisão agora, mas eu estou bem questionado sobre essa revisão. Eu não vi qual foi o novo número que saiu. Né? Porque o governo, assim, o governo ele tem essa coisa, ele não pode ter redução populacional porque está ligado justamente à faixa orçamentária, né, que vai entrar. Então Total, total. não é interesse que a FPM, população, né, grana, diminua. bufum, é. Né? Então acontece o seguinte: se você pegar o número, eu acho que foi o de 2000, 2009, 2008, e comparar Perdemos com. 30 mil pessoas. Não, mais isso, chegou a 40 mil pessoas. Né? Se eu não me engano, foi 30 e pouco, quase 40 mil pessoas. Então, mas não é nem isso, é a porcentagem, são 10% de pessoas a menos, tá entendendo? Em Olinda. E assim, não, as pessoas não estão tendo mais filhos, né? Eu sou da última geração que eu acho que tinha 3 ou 4 irmãos, né? Hoje ninguém mais tem mais filhos. As pessoas vão envelhecendo. A candidata do prefeito estava feliz porque inaugurou 10 escolas. Eu fico me perguntando, beleza, e os asilos para idosos, quando é que vão começar a ser Isso, construídos, né? isso, Porque vai isso, isso. E faltar, as creches, que a gente né? ainda tem falta de creche. A E creche outra para coisa, poder a adianta mulher de poder que ter a criança. Aí, e outra só, coisa, adianta de que só para completar a perdão, perdão, pergunta, perdão, tá perdão. entendendo? Aí o que acontece? E Olinda, ela tá disputando com Paulista, com Jaboatão, com Recife, tá entendendo? As pessoas, é muito difícil sair do país, mas não é tão difícil mudar de cidade e bairro. Então, se Olinda não criou oportunidades, e aí vem da minha cabeça de investidor, e toda vez que eu olho uma coisa em Olinda que poderia dar certo e não tá dando, eu fico irritado, tá entendendo? É, 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 Uhum. é, o que é que a gente tem, assim, qual na sua cabeça, né? Qual é a sua visão de economicamente o que poderia ser feito por Olinda, tá entendendo, em termos de criação de emprego e desenvolvimento econômico da cidade? Eu queria, antes de responder essa sua pergunta, já também comentar, elevar um pouquinho o nível do debate, né? Eu sou um pequenininho aqui na cidade, um candidato fraco, né? Fraco não, mas um candidato pequeno comparado a outras candidaturas. Mas eu queria levar, me permitam aqui, elevar um pouquinho do nível do debate. A gente dá uma olhadinha lá para o final do nosso estado, Petrolina. Meu irmão, quem era Petrolina, velho, antes de Miguel Coelho? Não estou dizendo aqui que ele é o super-herói, não. Mas a gente pega a Petrolina antes de Miguel, era um desastre, entende? E hoje uma cidade que cresce e avança pra caramba, velho, entende? Por uma junção de fatores. A gente dá uma olhadinha para Caruaru, estou falando aqui de cidades que cresceram populacionalmente. Eu, em especial, conheço pessoas que saíram de Olinda para ir morar em Petrolina, velho, entende? Então, a gente tem várias cidades aqui no estado de Pernambuco que cresceram, em especial cidades do interior. Não precisa a gente sair muito daqui da região metropolitana, é só da gente dar uma olhadinha no Janga. O Janga do nada, meu irmão, avançando, mesmo de galeria, várias empresas surgindo ali no Janga, muita coisa avançando ali no Janga e Olinda ainda parada. O que é que aconteceu? Já que eu trouxe Petrolina como referência, o que é que aconteceu em Petrolina que a gente não teve aqui na cidade? A gente tinha lá um deputado federal da cidade que meteu grana na prefeitura, para a prefeitura fazer tudo que era de infraestrutura, calçar meio mundo de rua, o cara foi recordista em calçamento, enfim, saneamento, meio mundo de situação como essa situação. A gente tinha um senador cego, que era o mais pidão na gestão Bolsonaro, um dos que mais pedia e estava trazendo recursos para a cidade. Né? A gente tinha uma aliança política ali que trabalhava em favor da cidade. É uma situação aqui que a gente não tem. Você vê o prefeito ele de forma isolada, entende?
tentando fazer as coisas, monopolizando tudo. Então, hoje, essa sua pergunta ela caberia muito mais ao gestor, mas como eu fui o perguntado, estou dando aqui minha opinião. Entende? A gente precisa de um gestor, de uma pessoa que esteja à frente do executivo com essa visão do todo, e não essa sua visão de si. Entende? A gente precisa de uma pessoa que esteja à frente da prefeitura, que conheça não apenas da cidade, dos becos e vielas. Entende? Hoje, Lupécio, com relação a geograficamente, ele é um dos caras que mais conhece. O Ô, beco de Pablo, Dona Terezinha, o beco de não sei de quê, ô, entende? Mas Pablo, quando a gente vai para o ambiente político, ele não consegue captar recursos. As obras, só rapidinho, vou trazer para você, Thomas. As obras aqui do Canal do Fragoso, agora, de 5 meses para cá, começaram a dar uma desacelerada. E a gente não tem um prefeito para ir lá. Eu fiquei, de tanto estar indo, tanto estar, digamos que fiscalizando, né? Porque eu não sou fiscal ainda, mas como cidadão acompanhando as obras, eu estava acompanhando as duas empresas que saíram da licitação, as duas novas que entraram agora, e a gente não vê a prefeitura, a gente não vê nenhum outro vereador, entende? Em cima de uma obra tão importante que pode sim trazer desenvolvimento para a nossa cidade, entende? Mas o que eu acho que falta para que a gente comece a crescer e avançar nessas situações aqui é uma pessoa à frente do executivo, com força, com firmeza, com um olhar realmente econômico, para dizer, ó, empresa X, vem para cá, velho, vamos aqui conhecer um pouquinho da nossa base rural. Aqui na base rural a gente consegue estabelecer as empresas X, empresa Y, aqui a gente consegue dar, como é que eu posso falar, uma contrapartida na compra do terreno, quando a gente vai comprar o terreno, tem mesmo de imposto, ó, velho, aqui vocês não pagam imposto não, vão ficar tantos anos. Enfim, são esse tipo de coisa que a gente ainda não tem aqui na cidade. Eu não sei se eu respondi de forma clara, eu estou dando uma acelerada aqui Bê, por conta do tempo de Tranquilo. vocês também, velho. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho interessante que você traz, e essa é uma dificuldade que quando eu fui candidato eu tinha também muito com as pessoas, é que elas me perguntavam questões, né? Isso pra gente é muito difícil quando a gente não quer mentir. Elas me perguntavam o que é que eu ia fazer por coisas que eu não tinha competência legal para fazer, né? Isso aí é o prefeito, infelizmente eu não posso fazer muita Ó, tu coisa. vai calçar minha rua aqui mesmo se eu votar em Pois tu? é. Mas, bem, de qualquer modo, o que a gente tem também é que nessa questão do PIDão, né, que você disse, dessa articulação que o gestor tem que ter, é Uhum. importante, por exemplo, que o vereador consiga ter esse tipo de articulação. Você é uma pessoa que você mesmo disse estava já nos bastidores de algumas campanhas, então você já conhece a burocracia partidária. Você teria Uhum. condições de fazer essa articulação junto a deputados e senadores, eventualmente, para trazer esses investimentos para Olinda, você tem acesso fácil, né, tem esse trânsito fácil junto a políticos que já estão bem posicionados no cenário estadual e nacional? Excelente pergunta e respondendo da forma sincera e tranquila. Acesso fácil de conversar e de vários me conhecerem? Sim. De pedir? Não. Por quê? E aqui são duas coisas que podem ser até meio que controversas. Como assim, Pablo? Os caras são teu amigo, te conhecem, mas você não ia ter, hoje você não tem autonomia para pedir. Porque Pablo não tem voto. Infelizmente, no meio eleitoral, as pessoas vão dizer: massa, velho, tu é candidato por Olinda? Sou. Tu teve quantos votos? Tu é vereador, tu teve quantos votos? O cara diz assim: tive 2.000, massa. Vamos ver aqui como é que a gente faz para te ajudar e tal. Se você diz assim: não, eu sou candidato, mas eu tive só 1.500 votos. Entende? Então, nesse meio político, eu preciso ser validado e testado em urna com uma boa votação. A partir do momento que eu tenho uma boa votação, aí vai para o quesito lábia. A gente tem o caso de um vereador aqui na cidade, não vou falar o nome não sei se pode dar alguma bronca, mas que é um vereador que é referência, inclusive, para mim, é um cara que me ajuda. Vou falar o nome aqui, Jesuíno, entende? É um cara que é referência na cidade, o cara, vereador, o cara trouxe 4 milhões de reais para a cidade, entende? Destinando essa emenda apenas com contato com um deputado federal. Imagine se os 17 vereadores conseguissem trazer 1 milhão de reais, entende? Através do seu deputado. Ô, meu deputado, bota aqui a emenda para calçar rua tal, rua tal, rua tal. O cara conseguiu trazer um castramóvel, meu irmão, para a cidade, entendeu? Então, assim, são situações que com diálogo e com a votação expressiva, a gente consegue sim, entende? Mas, em primeiro lugar, infelizmente, está muito mais a questão da votação. O cara é gênio, o cara é top, o cara é fechação. Irmão, não teve votação, esqueça, meu irmão. Todo mundo vai te escutar por educação, vai te receber, tapinha nas costas, quer um cafezinho, quer uma água, mas depois vai dizer só, a gente vê aí o que é que pode fazer, e tchau.
Primeiro local, primeiro lugar, infelizmente, nesse quesito, isso aqui eu estou tratando de realidade. Primeira coisa, votação. A gente precisa ter uma votação expressiva. E segundo, é lábia, dizer, meu deputado, aqui a gente consegue calçar uma rua, é um povo que está precisando e tal, vai nos reconhecer futuramente, vamos embora, aqui a gente consegue, entende? Então, essas duas coisas aí, Pablo vereador, elas vão andar de forma paralela. Tá, já. Obrigado, Pablo. João, tem alguma pergunta? Não mais. Thomas, alguma pergunta a mais? Eu tenho só uma para finalizar, mas eu não sei como é que está o nosso tempo. Ah, dá tempo. Dá Dá? tempo ainda. Dá. Pessoal, Pablo trouxe para a gente. Eita, que ela vai acabar em 10 minutos essa próxima. Exato. Deixa eu fazer minha pergunta rapidinho para ele ter tempo de responder. Certo. Que aí esse é o bloco que já finaliza, né? Tu falasse para a gente em dificuldade de acessibilidade na tua resposta anterior para João, certo? E o município, ele está em omissão, ele está em estado de omissão com relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Já tem um tempo, né? Eu vi, inclusive, que você tem projeto com relação a isso na sua ONG, mas eu queria saber quais ações. Eu sei que, efetivamente, projeto de lei não resolveria nesse caso, porque a gente já tem projeto, a gente já tem lei federal tratando disso, mas quais ações, como vereador, você poderia tomar para obrigar o gestor que venha, o gestor, a gestora que venha assumir a prefeitura, a efetivamente ter um olhar mais carinhoso para essas pessoas que já enfrentam tantos desafios relativos à inclusão? Excelente. Entra na mesma ideia que eu te respondi anteriormente sobre a questão da educação, entende? A gente hoje já tem uma série de leis, Thomas, e você, como advogado, já conhece delas muito mais do que eu. Vai dar um banho de lei aqui em mim, se eu for falar de legislação, não sei de quê, bababá, estatutos e por aí vai. A gente precisa de gente que vá para a rua, bicho, entende? Vereador que esteja na rua dizendo, ó, um exemplo, cara, vou trazer o exemplo de Rio Doce. Rio Doce, a gente tem ali obrigatoriamente 4 entradas principais, certo? Então a gente precisa de pessoas que cheguem e digam, ó, vamos fazer aqui, deixa eu aqui reunir um grupo de feirantes, vamos fazer aqui uma audiência pública. Quantos acessos aqui a gente precisa que sejam requalificados? O que é que a gente precisa? Para melhorar aqui, isso, melhorar aquilo, entendeu? Com relação a um andamento tátil para quem tem deficiência visual, onde é que a gente precisa, onde é que vai? A gente não tem nada disso. Falando da Feira de Rio Doce em especial, eu participei da última visita com os vereadores da oposição que estiveram lá, por conta de uma taxa que estava sendo cobrada de forma ainda mais abusiva por parte da prefeitura, entende? Então, assim, a gente não precisa só de vereadores da oposição indo para lá para fiscalizar esse tipo de situação, a gente precisa de vereadores independentes de lado para também estar lá e ser a voz do povo nessas situações, entende? Com relação a essas causas a causa do deficiente em si, mas não deficiente, né? Com relação a transtorno, hoje, graças à Fundação Pra Cima, a gente tem um atendimento jurídico previdenciário e, graças a Deus, a gente consegue atender. Hoje não, porque eu estou afastado, né? Mas a Fundação em si, ela continua rodando e a gente tem um atendimento jurídico previdenciário onde a gente está conseguindo, graças a Deus, restabelecer o benefício de mães atípicas, de mães que têm, muitas vezes, por não ter tanto conhecimento de leis e coisas nesse sentido, estão com filhos, a gente tem mães que estão com filhos há vários e vários anos, entende? Com problemas intelectuais e que não sabem dos seus direitos, né? Não tem, e a gente, graças a Deus, por conta da fundação, a gente tem, através do meio jurídico, né, restabelecido esse direito às mães, entende? De receber os benefícios, entende? E toda essa questão jurídica. Eu não sei te dizer como é que se faz, entende? Daí quem vai saber te dizer, quem vai saber dizer é tu. Eu sei dizer assim, ó, fulano, tu tem, isso, eu tenho como te ajudar. Toma aqui, leva para o advogado. O advogado vai e fala com a linguagem de vocês, olha, você precisa ir na vara tal, com o fiscal aqui, você precisa do lado de não sei o quê, entende? Então, assim, hoje o meu lado de trabalhar com mães atípicas, mães que tenham filhos com deficiência, é esse. Enquanto vereador, é o mesmo quesito da educação e o mesmo quesito em tantas outras áreas aqui da nossa cidade, que é carregado de lei, mas que não tem ninguém para fiscalizar. Tá ok, obrigado. Eu queria agradecer aqui a presença de Thomas Crisóstomo, jurista, e João Santos, contador. Esse programa contou também a apresentação com o de Cacau Pernambuco. Hoje a gente recebeu aqui Pablo Sérgio Rocha. Pablo é candidato pelo número, repete o número aí, Pablo. 22.200, pelo Partido Liberal, nossa prefeita Isabel 22. Pronto, exatamente. Uma última perguntinha, um minutinho só. Manda. Pablo Rocha eleito.
2028, final de mandato. O que é que Pablo Rocha vai deixar de semente para a cidade? Um legado de honestidade. Tá ok? Obrigado. Foi um prazer falar contigo, Pablo. Espero a gente se encontrar novamente. Abraço e boa Amém. noite. Amém. Deus abençoe vocês. Forte abraço. Abraço, tchau, tchau. Valeu, valeu.